O incêndio na Ucrânia, na região de Chernobyl, está ganhando proporções gigantescas e, claro, sempre aquela pergunta, esse incêndio, se atingir, por exemplo, uma usina próximo da região, pode causar um aumento da radiação, uma nova explosão? Confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, a gente tá percebendo que 2020 não tá fácil. É a questão dos gafanhotos na África, é a questão do Irã e Estados Unidos, a pandemia, né, que se espalha por aí, enfim. É um ano bastante difícil e para piorar ainda mais a situação, nós temos um incêndio de grandes proporções no leste europeu que pode sim vir a afetar a usina de Chernobyl. Há pesquisas que indicam que chegou a ficar a 1,5 km, galera, praticamente nada, do reator. Tá desativado, mas que ainda existe. Se você quer saber quais são os riscos disso e por que esse incêndio está acontecendo, entender esse incêndio, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês. Belezinha? Tamo junto? Então tá. Galera, é o seguinte, ó, Chernobyl, pra quem não sabe, aliás, ficou bastante famosa por causa do seriado da HBO, né? Um seriado sensacional, recomendo bastante que vocês vejam, quem ainda não viu. Mas Chernobyl sofreu uma explosão por, sim, negligência humana e, sim, os governantes, eles esconderam, né, os efeitos, as consequências. E essas consequências, não há muito, assim, pesquisa científica sobre isso, mas estima-se que tenha afetado direto ou indiretamente cerca de 10 milhões de pessoas, ou seja, uma tragédia muito grande, e até hoje aquela explosão, ela emite radiação. Para vocês terem uma noção, esses reatores que ali existiam, né, eram complexos. Desses, em 2000 foi desativado o último e em 2016 foi colocada uma espécie de cúpula para proteger, para impedir, né, novas radiações e tal, e até para favorecer o turismo. Principalmente depois do seriado, o turismo aumentou muito ali naquela região. Mas é uma região bastante radioativa ainda, tanto que existe uma série de cidades fantasmas num raio próximo ali da onde aconteceu a tragédia. Aquela região da Ucrânia é uma região que é um misto de um temperado continental, que é um clima que tem as 4 estações bem definidas, mas bastante seco, chegando até um clima semiárido, ou seja, já é um clima bastante seco. E a própria vegetação é uma vegetação mais seca, de estepes e pradarias, às vezes um pouco mais verdinha, dependendo da época do ano, é um pouco mais chuvosa, às vezes um pouco mais seca. Então pode-se acontecer incêndios naturais. É raro, mas pode acontecer. Nesse caso, ficou comprovado já que não. Foi atividade humana, atividade antrópica que começou essa tragédia, né, o alastramento desse fogo. Ele começou a espalhar, já que a vegetação está muito seca, e vira um combustível natural, né, para aquele fogo continuar se espalhando. Então foi por uma causa antrópica. A grande questão é, quais são os riscos se efetivamente isso chegar a acontecer, né, se esse fogo chegar? Vamos lá. Primeira coisa, a questão do turismo. Galera, com certeza, a gente está vivendo num momento em que o turismo está completamente comprometido, a gente sabe disso, mas existe toda uma infraestrutura que ali existe para receber os turistas muito interessados em visitar aquela região. E a Ucrânia não é um país tão desenvolvido assim. Um dos pontos que mais atraem turistas é justamente a região de Chernobyl. Pode afetar, então economicamente bastante prejudicial para a região da Ucrânia. Mas os dois mais problemáticos, acredito que vocês estejam se perguntando, é a questão da radiação ou de uma possível explosão. A questão da radiação, de novo, é um governo que libera, a gente sabe, né, como é bem complicado assim as informações que o governo libera. Inicialmente, na semana passada, tinha liberado que até mesmo na região de Kiev, na capital da Ucrânia, os níveis de radiação tinham aumentado, mas depois voltaram atrás e falaram que o nível de radiação está normal. Pessoal, mas como assim? O fogo ele aquece a radiação e a radiação chega até Kiev? Não é assim. Quando a gente tem toda aquela vegetação, restos de animais, matéria orgânica, aquela vegetação, ela consegue pegar aquela radiação, tá? Ela vai sugando aquela radiação. E quando você tem uma queimada, mesmo que seja natural ou antrópica, toda aquela vegetação, aquela matéria orgânica se transforma em cinza, e aquelas cinzas, contendo radiação, são levadas pelo vento para outras regiões. Ou seja, é bem possível que sim, o governo esteja negligenciando informações e que o nível de radiação esteja mais alto em outras regiões. E a gente sabe que níveis de radiação alto pode gerar uma série de problemas. Mutações nas células, chegando a causar câncer, enfim, todos os problemas que a gente sabe decorrentes da radiação. Chegar a acontecer uma explosão, dificilmente, penso eu, tá? Mas de novo, estou especulando aqui, dificilmente o governo ucraniano vai deixar chegar nessas proporções. Nos últimos dias a gente teve uma chuva, por sorte, uma chuva que ajudou o corpo de bombeiros a alastrar aquele fogo, a conter aquele fogo, e possivelmente o governo da Ucrânia, ele está fazendo isso, ele está criando como se fosse uma espécie de cercado para prevenir que o fogo atinja aquelas regiões que são mais perigosas para acontecer algum tipo de explosão ou coisa que o valha.
Ou seja, as consequências diretas mais nítidas que estão acontecendo é justamente na questão do turismo e na questão da radiação, embora o governo não admita que isso esteja efetivamente acontecendo. Tudo bem, galera? Deu para entender o que aconteceu ali? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa o like, se inscreve no canal. Etaninho esse 2020, hein? Etaninho. Deixa nos comentários, quero saber a sua opinião. E é isso aí. Beijos, abraços e tchau.